Músculo peitoral maior, quais são os segredos escondidos por trás desse músculo, né? Quais são suas funções? Tem relação com a sua origem e inserção? É um músculo que, olha bem, ele abre como um leque na frente do peitoral, né? Na frente do tórax, na região superior anterior do tórax. E por abrir como um leque na frente da caixa torácica, teriam funções motoras diferenciadas, segredos dessas funções motoras, fica comigo na videoaula de hoje que nós vamos ver justamente esses segredos das funções motoras do peitoral maior. Beleza? Bom, pessoal, está aqui destacado o peitoral maior. Vou rodar o videozinho aqui para nós irmos acompanhando ele aqui com as ações ou conjuntamente com os demais músculos superficiais e também os profundos apresentados e destacado em amarelo o músculo peitoral maior, que nós podemos usar no plural, os músculos peitorais maiores, né? Porque eles têm do lado direito e do lado esquerdo, então, portanto, em dupla, ao par, e por isso no plural. Mas aqui, com relação aos demais músculos da anatomia humana, vendo o músculo peitoral maior e analisando o músculo peitoral maior. Vamos lá, mais uma vez isolando o peitoral maior, e aqui um ponto importante para a nossa análise, certo? Alguns pontos importantes, olha só. Nessa região aqui é a região clavicular ou cabeça clavicular do peitoral maior. Por que isso? Óbvio, né? Nós não precisamos decorar, é simplesmente olharmos anatomias e entendermos. Por que cabeça clavicular? Porque uma parte da ancoragem, como eu gosto de usar, né, as extremidades do músculo se ancoram em peças ósseas, e essa ancoragem é feita justamente, realizada essa ancoragem sobre a clavícula, outra sobre a região proximal anterolateral do úmero. Percebam bem o úmero, a região proximal, então está bem próximo a essa região proximal ao ombro, glenomeral, obviamente, uma região anterolateral do úmero, e o outro ponto de ancoragem, clavícula. Por isso, a cabeça clavicular ou feixe clavicular do peitoral maior. Então, essa é a origem da terminologia. Bem tranquilo, não precisamos nos desgastar com relação a isso. Aqui é a cabeça external, e pelo mesmo motivo, né, gurizada? Se nós observarmos muito, fica com detalhe, né, com cuidado, essa observação, nós verificamos que um ponto de ancoragem é justamente sobre o externo e o manúbrio do externo. Essa região aqui, nós temos o manúbrio do externo, e o ponto de ancoragem do peitoral maior se faz no manúbrio do externo e no corpo do externo, né? Até esse ponto. E, inclusive, nós vamos ver aqui nas 5 primeiras cartilagens costais também. Então, aqui agora eu paro nas 5 primeiras, primeira, segunda, terceira, quarta e quinta cartilagem costal, o peitoral maior nessa região mais central, onde ele tem o maior volume muscular. Ele também, além dessa região de manúbrio e corpo do externo, ele também tem a sua ancoragem, como eu gosto de trabalhar, com essa ideia, ou origem, como queiram, sobre essas cartilagens das 5 primeiras costelas, tá certo? Seguindo agora aqui, nós temos mais um feixe, que é o feixe costal do peitoral maior. Esse feixe costal, ele está nas costelas, na sexta costela, com a cartilagem aqui, a estrutura da sexta costela, por isso chamado um feixe costal. É o feixe mais inferior, o mais inferior em feixe pequeno também, do peitoral maior. Então, vejo que aquela abertura em forma de leque na frente do tórax, na região anterior superior do tórax, se faz por uma região na clavícula, uma região no manúbrio do externo, no corpo do externo em si, e finalizando na cartilagem aqui, corpo da sexta costela, a cabeça costal. Cabeça external, costal e cabeça clavicular. Então dá para dividir aí, segmentar em, depois nós vamos ver as funções, em 3 regiões o peitoral maior. Normalmente a cabeça costal e a cabeça external agem em como um acordo nas ações motoras, mas está valendo aqui a nossa análise, tá certo? Vamos seguir o vídeo para podermos fazer uma análise mais detalhada. Aqui, galera, a aponeurose, as fáscias do oblíquo externo interagem com as fáscias do peitoral maior. Por isso está colocado aqui esse ponto de origem da região costal, também se faz junto com um comum acordo em termos de inserção sobre as fáscias do oblíquo externo, essa parte mais branca que nós vemos aqui, também faz parte das fibras costais ou feixe costal do peitoral maior, feixe mais inferior. Então, é vamos dizer assim, um conjunto aí de fáscias comungada entre os dois músculos, oblíquo externo
e peitoral maior, tá certo? Isso é importante, principalmente lá nos trilhos anatômicos, quando analisamos questões posturais humanas. Então, aqui a parte externo-costal, funcionalmente se conecta essa parte mais inferior com a parte central, e depois tem a parte clavicular, ou feixe clavicular também. Aqui agora a outra extremidade de ancoragem sobre o húmero. Percebam bem que o feixe clavicular ele tem uma inserção mais inferior sobre o húmero, e o feixe externo costal uma inserção ou uma ancoragem mais superior, fazendo com que o peitoral maior fique um tanto quanto, entre aspas aqui, torcido o seu ponto de conexão sobre o húmero, certo? Então, essa é uma característica do peitoral maior que contribui biomecanicamente com as suas linhas de tração muscular. Aqui os ramos nervosos, que vão inervar o peitoral maior em todas as suas regiões, de C7 a C5, de C8 a T1, dependendo da região do peitoral maior, os seus pontos de inervação. Então, de C5 a T1, a saída dos ramos nervosos, raiz nervosa. E aqui as ações musculares, uma ação muscular conjunta de todos os feixes do peitoral maior, é essa que nós estamos vendo aqui, uma adução transversal do ombro. Essa adução transversal do ombro trabalha todo o peitoral maior. E aí, nós estamos vendo aqui, já com um cabo, né, uma resistência contra essa adução transversal do ombro, e toda vez que eu tiver uma resistência contra o movimento de adução transversal do ombro, não só mas também o peitoral maior estará trabalhando, e é o motor primário desse movimento. Feixe anterior do deltoide, córaco braquial, são outros músculos que atuam também na adução transversal. Eu volto um pouquinho aqui de novo para nós observarmos, mas a adução transversal, todo o peitoral maior tem ação motora nesse movimento no plano transversal, o eixo longitudinal sobre a articulação glenomerular, tanto unilateral quanto bilateral, gurizada. Rotador interno glenomerular, todo peitoral maior, todo, eu disse todo peitoral maior, é também rotador interno glenomerular. Vou colocar de novo aqui a visualização da rotação interna glenomerular. Então, toda vez que estiver trabalhando lá a rotação interna, além dos músculos do manguito rotador, que a galera faz muito esse exercício pensando nos músculos do manguito rotador, na rotação interna eu tenho o peitoral maior e tenho também o latíssimo do dorso. Isso já em parte nos explica por que, que a rotação interna é tão forte e a rotação externa não é tão forte assim. Porque na rotação interna nós temos um músculo enorme, grande, forte e biomecanicamente bem posicionado para fazer esse movimento, peitoral maior, assim como o latíssimo dorso, além dos músculos do manguito rotador. Quer entender um pouquinho melhor esses músculos do ombro, do manguito rotador? Nesse card aqui, nesse link aqui, vai te levar para uma videoaula que eu gravei bem bacana sobre isso, sobre os músculos do ombro, o envolvimento do ombro. E esse outro card aqui vai te levar para uma playlist de cinesiologia que eu abordo vários grupos musculares, análise de vários grupos musculares. Escolhe aí na playlist aqueles grupos musculares que tu tens interesse de relembrar, se tu já é formado, vou dar aquela relembrada, vou ver como é que é mesmo aquela ação que eu já não estou lembrando bem, tá tudo certo, tem que relembrar mesmo. Se tu és acadêmico que está aprendendo cinesiologia, vamos lá, vamos aprender junto, vai tirar uma nota boa na prova aí, mas o mais importante de tirar nota boa na prova é aprender realmente a ação muscular, tá certo? Então, as duas playlists, clica aí, vai abrir aqui embaixo, depois tu verificas aí as videoaulas e assiste depois, tá certo? Tá tudo certo, vamos embora, segue o baile. Usada adução do ombro no plano coronal. Peitoral maior trabalha? Trabalha. E essa setinha amarela, ela está representando um vetor de tração da porção externo-costal, principalmente da região costal, que são as fibras mais inferiores, essas fibras que eu mostro agora aqui com o cursor. As fibras mais inferiores são mais adutoras ainda que as externais. Quanto mais eu subo o sentido das fibras, menos adutora ela é. Quanto mais eu desço, vetorialmente o posicionamento da linha de tração das fibras se torna mais importante para a adução do ombro. E agora não é no plano transversal, é plano coronal. Não troca aí os planos, meu garoto, tá certo? Vamos relembrar então, rotação interna, todo o peitoral maior, perfeito? Todo o peitoral maior, e na adução, as fibras inferiores, externo-costais, principalmente as mais costais. E a flexão do ombro, João, agora no plano sagital, fibras claviculares ou porção clavicular. Veja de novo que a setinha amarela, representando um vetor, está mostrando a linha de tração dessa musculatura, o ponto onde essa musculatura traciona, fazendo, portanto, a flexão do ombro.
Então, essa porção clavicular também é flexor do ombro. E a outra porção, João, a porção externo-costal é extensora do ombro. Vejo aqui o cabo mostrando uma resistência, o indivíduo fazendo a extensão do ombro, e todo o peitoral na sua porção external e principalmente costal, as fibras mais inferiores, fazendo a função, então, portanto, de extensão. Então, vejo que no plano sagital, uma parte do peitoral maior é flexor, a clavicular, e outra parte do peitoral maior, a externo-costal, é extensora. Tudo isso no plano sagital. Então, ele é antagônico dele mesmo no plano sagital, a depender das regiões musculares que nós estejamos analisando. Um ponto importante aqui, observem bem, cintura escapular e úmero fixo, quando se estabiliza o úmero em flexão ou abdução, o ombro abduzido ou flexionado, elevado acima da linha do tórax e estabilizado, e se contrai o peitoral maior, ele vai ter agora, com as suas fibras externo-costais, uma ação sobre a caixa torácica. E vejam que essa ação sobre a caixa torácica é elevação da caixa torácica, ajuda na expansão da caixa torácica durante o ato inspiratório. Então, é uma função bem interessante. Obviamente, aqui vou voltar um pouquinho, existem outros músculos, peitoral menor, os escalenos, o esternocleidomastoide, mas isso fica para outras videoaulas aí. Inclusive, se tu queres pegar uma visão completa dessa playlist que eu estou produzindo aqui a partir do canal Muscle and Motion, o qual na descrição desse vídeo eu coloco o link do canal Muscle and Motion, e te estimulo fortemente a conhecer o canal e estudar o que tem lá no canal com essas animações muito boas, que eu estou narrando essas informações, é legal que tu assista e passe a acompanhar o material no canal aqui no YouTube do Muscle and Motion, tá certo? Estimulo com força que tu faça isso. Toda vez que eu gerar resistência contra a adução transversal do ombro, eu vou ter um trabalho de fortalecimento dessa musculatura, como está sendo representado agora aqui na flexão de braços sobre o solo. Aqui no mergulho nas paralelas, a mesma coisa, o fortalecimento. Sempre que eu tiver movimentos que são movimentos produzidos pelo peitoral maior e eu tiver resistência contra esse movimento, como no supino, contra a adução transversal do ombro, obviamente todo o peitoral maior atua na função. Aqui uma hiperextensão do ombro, no final da fase excêntrica, e eu começo fazendo uma flexão do ombro a partir de uma hiperextensão. Claro que tem algumas considerações sobre a cabeça do úmero e o slice sobre a cavidade glenoide, mas isso fica para outras análises que eu venho fazer aqui no canal. Inclusive aqui, ó, nessa playlist tu vais encontrar uma análise bem legal sobre biomecânica, onde eu faço desenhos, analiso desenho vetorialmente, coloco lá ações de torque, bem interessante através de desenhos. Tenho certeza que vai te ajudar bastante e tu vais gostar dessa playlist aí. Clica aí, ela vai abrir aqui embaixo, depois tu escolhe um dos exercícios que eu analiso biomecanicamente e acompanha. E com o tempo tu vais acompanhando e estudando em doses homeopáticas, tá certo? Essa é a ideia. E eu acredito também que eu já mereço o teu like aqui nessa videoaula, hein? Eu já passei bastante informação com essa narração aqui sobre essas animações muito boas do Muscle and Motion. Capricha no teu like, contribui comigo. Se inscreve no canal, não esquece, videoaulas diárias, por isso aciona o sininho para não ficar perdendo, para não perderes nenhuma das minhas videoaulas. E se estás gostando, eu espero que sim, estou fazendo essa videoaula para isso. Divulga aí para os teus colegas, para os teus amigos e para os teus clientes, por que não? Para que os teus clientes possam entender um pouco melhor o peitoral maior e nos teus treinamentos compreendam melhor por que tu estás prescrevendo determinados exercícios que têm relação com o peitoral maior. Olhando esse vídeo, com certeza o teu cliente, por mais leigo que ele seja, ele já vai conseguir entender pelo menos um pouco sobre o peitoral maior. É esse o meu desejo e obrigado pela tua contribuição. Jada, como é que eu alongo o peitoral maior? Movimento contrário às suas ações musculares. Eu vejo que nessa posição eu fixo o braço e faço uma abdução transversal do ombro. Ao fazer a abdução transversal do ombro, nós temos uma extensibilidade, um alongamento forte do peitoral maior também. Nesse link aqui eu vou te levar uma aula onde eu mostro na prática o flexionamento no canal do Treino em Foco. Eu mostro detalhadamente como fazer outros exercícios para alongamento e flexionamento do peitoral maior. Aqui é um dos exercícios. Eu desloco o corpo à frente e com isso eu faço uma abdução transversal do ombro que leva a um trabalho de flexionamento do peitoral maior. A regra é, quero flexionar o músculo, faça um movimento exatamente contrário do movimento que ele produz quando é acionado, quando é encurtado e produz movimento. Faça o movimento contrário, relaxa a musculatura
vais alongar todo o peitoral maior, portanto, na abdução transversal do ombro. Qualquer movimento nesse sentido. Certo, gurizada? Espero ter ajudado vocês nessa videoaula. Fiz com bastante dedicação, contribuição. Ajuda aí a divulgar o canal. Te inscreve no canal se não está inscrito ainda. Não caia de paraquedas aqui e passa batido. E capricha no teu like. Eu te agradeço demais a contribuição. Valeu! Até a próxima videoaula.